somos a igreja. Amém. Meu irmão, nós somos chamados, você foi chamado para ser um membro do corpo de Cristo, para nós estabelecermos o reino de Jesus, para nós estarmos preparando a vinda de Jesus. Não é pouca coisa, meu irmão. E Jesus quer te dar uma graça hoje para que tu saia daqui e continue fazendo a diferença, mas não pelo que a gente vê, pelo sobrenatural, pelo mover dele, através da tua vida, meu irmão. Então eu queria que tu aumentasse a tua expectativa agora, de ouvir a palavra que o Senhor tem para nós, e que isso possa ser um ânimo, uma injeção, e possa abrir espaço para que mais de Deus, mais o sobrenatural venha sobre a tua vida. Amém, irmão? Amém? Então eu quero te convidar a você te sentar agora e acessar ou abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos falar de uma história que é certo que todos aqui nesse auditório conhecem, que é a história de Sansão. Mas eu queria que a gente desse uma olhada em alguns detalhes dessa história, que são importantes para nós hoje, que Jesus quer nos falar hoje. Irmãos, o título da minha mensagem, eu mudei, na internet estava e eu fiz uma pequena mudança. Olha só, relação, 3 palavras, eu queria que você guardasse essas 3 palavras. Relação, força e aplicação. Relação, força e aplicação. Depois você vai entender o sentido, mas eu queria que você guardasse essas 3 palavras. Vamos ver só 2 verdades, essas 3 palavras que se relacionam com 2 verdades sobre a história de Salomão. Então eu queria que tu lesse comigo, desse uma olhada na história de Sansão. Mas antes, eu queria que você entendesse uma coisa, que é o voto de nazireado. Lá na lei de Moisés, em Números capítulo 6, os primeiros versículos ali, do 1 ao 8, fala sobre como deveria ser o procedimento de uma pessoa que quisesse fazer um voto, que era uma espécie de compromisso com Jesus, chamado nazireado. A pessoa que fazia esse voto se chamava nazireu. E o texto fala sobre o que deveria ser feito, e ali dá a ideia de que era uma coisa temporária, porque o próprio texto número 6 mostra como que a pessoa encerrava esse período de voto de nazireado. Mas então, se você pega o texto e lê os primeiros versículos, fala basicamente que a pessoa tinha que fazer 3 coisas. Não ingerir nada que viesse da videira, e o texto é bem claro dizendo, nem as uvas, nem as cascas, nem vinho, nem vinagre, nada que viesse da videira, a pessoa poderia comer ou ingerir. Depois diz que a pessoa não podia se aproximar de cadáver, ter contato com cadáveres, e ali é bem específico, nem o pai, nem a mãe, e etc. E a terceira coisa é que a pessoa não cortaria o cabelo, a pessoa não deveria cortar o cabelo. Então esse era o voto de nazireado. O que acontece é que, se você for lá então em Juízes 13, você vai ver que a mãe de Sansão, ela recebeu orientação, antes dele nascer, para que ele praticasse o voto de nazireu, desde o nascimento até a morte. Isso não era uma coisa comum. Estava pedindo para que ele fosse nazireu a vida inteira. Então foi um pedido de Deus para a mãe de Sansão, que ele vivesse esse voto pela vida toda. Então diz lá no versículo 7, Juízes 13, 7, o seguinte: mas ele me assegurou, você engravidará, dará à luz um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então estava feita a proposta. Sabe o que é interessante, irmãos? Que se você for ler a sequência do texto, você vai ver que Sansão aceitou o chamado. Então a mãe tinha que apresentar esse chamado para ele, e eu acho que ela fez ele cumprir isso enquanto era criança, adolescente, etc. Mas depois ele tinha que fazer uma escolha. E o texto mostra então que ele seguiu esse voto, até certo momento. Né? Mas ele seguiu esse voto. E aí a gente começa a ver, ali no capítulo 13 mesmo, algumas coisas, alguns textos dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se manifestou através de Sansão. Então ali no versículo 25 vai dizer, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-Dan, numa certa região. Depois a gente olha no capítulo 14, versículo 6, diz lá o seguinte, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então Sansão teve ali um momento sobrenatural, um milagre. O Espírito Santo veio sobre ele
E essa era uma coisa que hoje é diferente, né? Na época as pessoas não tinham o Espírito Santo, as pessoas que têm relacionamento com Deus não tinham o Espírito Santo habitando em si permanentemente como nós temos hoje. O Espírito Santo, ele vinha com uma unção provisória, a pessoa agia, reinava, etc., depois ele se retirava. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então o Espírito Santo veio sobre Sansão e se manifestou com aquele milagre, e ele pôde matar um leão com as mãos vazias, né? Depois o outro texto, capítulo 14, diz: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, de novo, né, o Espírito do Senhor, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E aí, de novo, outro milagre. Sansão é capaz de derrotar 30 homens, sozinho. Mais para frente, capítulo 15, diz de novo: mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos, encontrando a carcaça de um jumento. Pegou a queixada, ou a mandíbula, né, e com ela matou 1000 homens. A gente fica pensando, se o sujeito dá conta de 30 homens, já é um complicado. Agora, em outra situação, ele pega um osso de um jumento e consegue derrotar 1000 pessoas numa guerra, 1000 pessoas sozinho. Então, irmãos, Sansão, como o pastor Mário falou essa semana, ele era, se existisse um X-Men, esse era Sansão, né? X-Men é aqueles super-heróis, né? Eram mutantes, tinham poderes, assim, uma força fora do normal. E esse era Sansão, ele tinha uma força física absurda perto dos seres humanos, capaz de derrotar 1000 com um osso na mão. E esse sujeito tinha essa força, e era um poder dado por Deus, era o Espírito Santo de Deus dando esse poder para esse homem. Então, Sansão era um homem assim com uma grande graça de Deus, um grande talento espiritual dado por Deus, que era essa força que ele tinha. Agora, irmãos, ele vive esses milagres todos, né? O Espírito Santo havia levado Sansão a grandes vitórias. E aí você vê ali no capítulo 15, verso 20, dizer: Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. E esses que ele derrotou eram filisteus, né? Era um povo inimigo que morava ali por perto, e esses 1000 que ele derrotou, os demais também, esses outros 30, tudo filisteus. E aí, irmãos, a história seria bem interessante se terminasse aqui, né? Um homem que ganhou um talento de Deus, tinha grande poder, fazia milagres, fez todos esses milagres, reinou por 20 anos na frente do povo de Deus. Se terminasse aqui, seria uma história que terminaria muito, muito bem. Mas a história de Sansão não termina tão bem assim. A história de Sansão não termina tão bem. Ela toma uns outros rumos complicados. E, irmãos, para começar, Sansão estava começando a ficar meio, como é que eu vou dizer assim, descompromissado com o que ele tinha combinado com Deus. Com certeza, irmãos, essa presença do Espírito Santo que ele tinha a ver com o sacrifício que ele estava fazendo em ser nazireu. O compromisso que ele tinha em dizer sim para o chamado que Jesus tinha dado para ele. O compromisso que ele tinha com o relacionamento com Jesus tinha levado a ele a todos esses milagres e essas coisas. Só que o problema da história de Sansão é que agora a gente vai ler com mais atenção e você vai ver que ele intercalava esses milagres com pecados, com desleixo, com relação ao relacionamento com Jesus. Inclusive, ele pegar um osso de uma carcaça para derrotar 1000 pessoas já era um problema, porque ele não podia tocar em cadáver. Fazia parte do voto de Nazireu, e ele acabava se desleixando com relação ao relacionamento que ele tinha e a promessa que ele tinha feito a Deus. Depois que ele tinha matado aquele leão que a gente falou, ele passou de novo pelo caminho onde ele tinha matado o leão, e ele encontra a carcaça do leão, e dentro, em cima, algum enxame de abelhas tinha feito ali já uma certa colmeia ali, e tinha mel na carcaça do leão. E ele passa ali, e ele não hesita, ele come o mel que estava dentro do cadáver do leão. É o que diz o texto. Se você ler comigo lá, no capítulo 14, 8-9, diz assim: Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão.
Então, irmãos, Sansão vivia milagres, manifestação de Deus, alternando com pecados. Alternando com pecados. Ele era um cara que mostrava muito orgulho, muita soberba e muita ira, raiva. Teve situações ali que o povo depois teve que intervir para remediar situações que ele criou por causa da raiva, de queimar a plantação lá dos filisteus, e depois ter toda uma situação ali para corrigir o problema, causou um problema político ali entre os povos. Mas, irmãos, a gente precisa ter consciência de uma coisa. O pior problema, a pior barreira que pode surgir na nossa vida é o orgulho com relação ao nosso relacionamento com Deus. Quando a gente começa a achar que a gente resolve as coisas sozinho, que a gente está podendo fazer o que a gente precisa porque a gente já tem as condições, a gente começa a ter problemas, a gente começa a se afastar do relacionamento com Deus e a gente começa a enfrentar diferentes problemas. E aí, então, eu já falei que Sansão quebrou uma das 3 partes do voto de nazireado, tocando em cadáveres. Os teólogos dizem, ali no versículo 10 do capítulo 14, Sansão dá uma festa. E eles dizem que provavelmente naquele versículo 10 está acontecendo a segunda quebra do voto de nazireado dele, que era beber vinho. Possivelmente ele já estava meio se desleixando ali com o voto dele, ele tenha quebrado a segunda parte do voto dele, bebendo vinho. Mas não só isso, irmãos. O voto de nazireado faz parte da lei de Moisés, já era conhecida a lei de Moisés para eles, a vontade de Deus para eles. E Sansão quebra outros mandamentos, comete outros pecados. Por exemplo, o capítulo 16, verso 1, diz que ele se envolveu com um prostituta. Ele se envolvia com prostituta, isso já estava claro na lei de Moisés, que era pecado. Além disso, ele fazia sistematicamente um erro, um pecado, que a lei de Moisés dizia para não se cometer, que era você se casar, você se relacionar com mulheres que não tinham a mesma fé. Mulheres, aquele povo que era o inimigo, o povo filisteu, ele ia atrás de mulheres naquele povo. E o último prego no caixão de Sansão foi exatamente porque ele se envolveu com uma tal Dalila, que também era do povo inimigo, era do povo filisteu. Então Sansão estava ali nessa alternância entre milagres de Deus e pecados, e quebra do voto dele, orgulho, e depois uma quebra final da última parte do voto de nazireado, que era a coisa de deixar se cortar o cabelo. E ele revela isso, irmãos. Sabe qual é a maior insanidade que eu vejo no texto? É que eles perguntam, tá, mas o que a gente poderia fazer para te perder a tua força? E ele diz, corta o meu cabelo. Mas por que esse cara fez isso? Por que ele faria isso, meus irmãos? A resposta é simples, porque o orgulho já estava lá no teto, e ele achava que os pecados não davam nada. Não dá nada, não dá nada. Tinha toda aquela história com Deus, que tinha as coisas certas que tem que fazer e tal, mas tu vê, né? Eu faço aqui, eu toco no cadáver aqui, eu bebo vinhozinho ali, eu me envolvo com a prostituta, eu me envolvo com pessoas, com as mulheres do outro povo, não dá nada. Olha só, o poder de Deus continua, eu continuo fazendo, eu continuo acontecendo, continua vindo a graça de Deus. Irmãos, nós precisamos hoje entender que nós temos que ter cuidado com essa atitude de orgulho que Sansão teve. E o texto quer nos auxiliar a entender isso. Cuidado com o orgulho, cuidado com o não dar nada, porque daqui a pouco você vai ver que já está pregando o último prego no teu caixão para que coisas muito grandes e ruins aconteçam. Lá no capítulo 16, versículo 17, vou ler o 17, o 20 e o 21, que é o fim da história ali, vamos dizer assim, o encaminhar-se para o fim. Então, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Mas ele achava que não ia dar nada. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, eu sairei como antes e me livrarei. Vai continuar tudo igual, o poder de Deus vai continuar comigo. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Fim da história de Sansão não foi bom. Foi preso, empurrando o moinho, cego. Por quê? Porque ele achava que não ia dar nada. Ele já tinha quebrado o voto dele nas outras partes todas. Estava por um fio. E ele entrega a última parte achando, não vai dar nada. Deus está comigo, Deus abençoa, o poder de Deus continua. E acontece
um fim que não foi nada bom para Sansão. Então, irmãos, eu queria que a gente guardasse duas verdades sobre esse texto. Duas verdades eu queria que tu guardasse. A primeira tem a ver com relacionamento, que é os recursos espirituais. Eles estão vinculados ao relacionamento com Jesus. Os recursos espirituais estão vinculados com o relacionamento com Jesus. E Jesus foi misericordioso com, não é uma coisa de justiça, porque Jesus foi misericordioso com Sansão, de fato ele estava pisando na bola aqui e ali, diferentes vezes, e Deus estava dando graça, estava sendo paciente, estava sendo tolerante, misericordioso. Só que, irmãos, não dura para sempre, irmãos. E se a gente falar sobre a realidade atual dos dons espirituais, a gente sabe que cada cristão aqui, cada seguidor de Cristo recebeu o Espírito Santo e com ele recebeu um dom, no mínimo um dom, uma capacidade sobrenatural acima dos teus irmãos de agir em alguma área do reino de Deus. Deus te chamou para uma área, para ser um membro do corpo específico, com uma capacidade acima da média. E agora tu recebe esse dom, e eu vejo que algumas pessoas acham que vão continuar com esse dom se manifestando, não importa o que façam. Então aí tu vê, por exemplo, alguns pregadores que são muito bons de pregação, receberam talvez o dom de ensino, e acham que esse sobrenatural, essa manifestação de Deus vai permanecer, apesar das besteiras que falam, das bobagens que fazem, dos pecados que cometem ali por trás, acham que isso vai permanecer para sempre. Talvez por algum tempo, e esse é o problema. Com Sansão aconteceu o quê? A força permanecia, ele fazia as besteiras, e os recursos continuavam se manifestando, então o que ele pensava? Não dá nada, está tudo bem. A gente faz, ninguém fica sabendo, tudo certo. Ele disse, não contou para os pais dele, falava toda hora ali o texto, não contou nada, não falou nada, ficou na dele, tudo certo, não dá nada. Irmãos, não dura para sempre, Os recursos de Deus dependem do nosso relacionamento com Jesus, E se eu perco o relacionamento, eu vou perder o resto, não tem jeito. E irmãos, então, o que traz o recurso espiritual? Vamos para o começo. O que vai trazer o recurso espiritual? Lembrem, foi o compromisso que ele tinha com o chamado de nazireado, de fazer aquele sacrifício, de viver aquela coisa que Jesus tinha proposto para ele. E a gente sabe, a gente lê vários textos na Bíblia que dizem o quê? Por exemplo, Lucas 11, 10. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate a porta, será aberta. Então, qual é o primeiro passo para eu receber os recursos espirituais? Eu tenho interesse, e o interesse vai me levar a buscar. Então, se eu me interesso, eu busco, se eu me interesso, eu oro, se eu me interesso, eu me ligo com Jesus. Isso vai me levar para os recursos espirituais. Se eu não tiver interesse, não vai ter busca, nunca vou ter recursos espirituais. Essa é uma verdade. Mas se eu tenho interesse, eu busco, nem sempre Jesus vai me dar tudo o que eu busco, mas com certeza eu vou crescer espiritualmente, com certeza vai vir mais do sobrenatural de Deus sobre mim, porque eu estou buscando, eu estou indo atrás, eu estou interessado, eu quero mais, eu quero saber, eu quero me relacionar com Jesus. Então, os recursos vêm. E, irmãos, tão interessante é esse começo da caminhada de Sansão, que se você ler Hebreus capítulo 11, lá tem uma lista de pessoas que foram grandes homens de fé, referências de fé. E tem lá Abraão, Moisés e etc. E lá pelas tantas, no versículo 32, tem quem? Sansão. Ele só é citado lá, Sansão também. Foi um homem de fé, uma referência de fé. Por causa dessa busca, irmãos, ele estava interessado, ele estava vivendo um sacrifício de ser nazireu e etc. Só que tem alguma coisa no caminho que acontece que dá problema. Mas ele viveu uma caminhada de fé. O voto de nazireado, o relacionamento com Jesus, que trouxe os recursos espirituais que ele tinha. Então, irmão, o relacionamento com Jesus, ele envolve interesse. E esse interesse envolve interesse na obediência também. E esse interesse começou a se esvaziar em Sansão e ele foi perdendo o que ele tinha. Quando Sansão ele banaliza o pecado, isso prejudica o quê? O relacionamento dele com Jesus. Prejudica o relacionamento. E daqui a pouco os recursos espirituais terminam. E Sansão, então, ele se afastou da fé, de ouvir, de seguir Jesus, e perdeu a força. Perdeu o recurso espiritual. Então, a gente não tem nada a ver com o cabelo, tem a ver com os passos frequentes que ele dava na outra direção que não a de Jesus, no pecado, na direção do pecado. E sempre tinha uma máxima na cabeça dele, não dá nada, eu já tenho muita coisa, eu sou poderoso, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita força, eu tenho muita sabedoria, eu sou muito bonito, eu sou não sei o quê, eu já consegui. Irmãos,
Eu tive pessoas perto de mim que diziam assim, não, eu acredito que Jesus, Ele nos deu, quando nos criou, todas as condições, nos deu saúde, nos deu inteligência, nos deu capacidade, blá, 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 e depois Ele sai, Ele não se relaciona com a gente. Daí a gente vai com as coisas que Ele nos deu e a gente faz tudo sozinho. Irmãos, esse é o segredo, e eu acho que é o maior problema do ser humano, porque ele acha que não precisa de Deus. E às vezes, irmãos, a gente está vivendo, depois de ter decidido seguir Jesus, como Sansão, depois de ter decidido dizer sim para Jesus, a gente começa a viver como aqueles samurais que existiam lá no Japão, chamados Ronins, que são os samurais que decidiram, não preciso de mestre, eu posso ficar sozinho. Até nos filmes aparece, né? O cara sabe tanto, bateu no teto a sabedoria dele, ele vai para uma montanha e ficar sozinho. Agora eu me treino, eu me melhoro, eu evoluo sozinho, eu não preciso de mais ninguém. Irmãos, no cristianismo não existe isso. Se você deixar o teu mestre Jesus, você vai sucumbir, você vai para baixo, você vai perder os recursos que você tem, vai regredir rapidinho. Então, irmãos, a gente não pode perder o relacionamento. A gente não pode perder o interesse, a busca, a ligação com Jesus, porque senão os recursos espirituais também vão. E a gente pode ter a ilusão, não, mas está tudo legal, não dá nada, eu estou fazendo, mas está tudo certo. Por um tempo. Daqui a pouco a casa vai cair. Então a gente precisa se preocupar e se perguntar, como está o meu relacionamento com Jesus? Como está o meu relacionamento com Jesus? Ele é real? Estava falando lá com o meu filho Ismael, lá, a gente mostrou aqui o vídeo do grupo que eles têm lá na escola e tal, eu encorajei ele a pensar o seguinte, olha só, seria interessante tu ajudar eles a entenderem o que é ser cristão. E daí eles dizem, tá, e o que tu quer dizer com isso? Ajudar eles a entenderem que eles precisam de um relacionamento com Jesus. Porque eles participarem do grupo de vocês não é ser cristão. Participar do grupo que estuda a Bíblia, que prega, que canta, não é ser cristão. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal, individual com Jesus. E depois se juntar com os outros cristãos para repartir, para compartilhar, para somar as forças, somar os talentos, os dons e fazer a obra avançar na direção de outros. Mas é ter um relacionamento com Jesus ser cristão. Se eu perco isso, perco tudo. As coisas não vão bem. E aí vem uma outra pergunta para mim e para ti, que é a seguinte: será que eu tenho sido enganado pelo pecado, como Sansão foi? Sabe que existe um problema que Sansão estava enfrentando, que é o seguinte: ele achava que ele podia passar perto das coisas que levassem ele a pecar e não ia dar nada. E eu já ouvi de algumas pessoas dizendo, olha, não tem problema eu assistir certas cenas aí de filmes que dá e tal, não sei o quê, porque daí eu filtro na minha cabeça, eu separo o que é bom, eu fico só com o que é bom, o que é ruim eu ponho fora, não sei o quê. Vai brincando. Jesus disse que em pensamento a gente adultera, né? Vai brincando, que tu pode assistir qualquer coisa e tu filtra e não sei o quê. Irmãos, eu quero escolher o filme com a ajuda do Espírito Santo. E tem alguns filmes no meu catálogo lá que eu olho e digo assim, esse aqui eu queria ver. E eu ouço claramente o Espírito Santo assim, esse aí não é para ti. Então tá bom, então não vai ser. Entendeu? Então não vou assistir. Irmãos, é isso, a gente precisa ganhar uma margem de segurança, a gente andar longe dessas coisas. E a gente está numa cultura que diz que muita coisa é tranquila, jeitinho brasileiro. Não tem problema, mentirinha aqui, né? Às vezes até ajuda as pessoas mentindo, né? Para elas não sofrerem, né? Não sei o quê. Sim, baita mentira, baita engano. E aí a gente fica, não dá nada, a gente pode, não tem problema. Isso aqui ninguém faz desse jeito, ninguém faz certo isso aqui, né? Não precisa. A gente tem uma direção clara de Jesus para nós e a gente, né? Dá um jeitinho, não é bem assim, a Bíblia diz, mas não é bem assim, ninguém consegue, e etc. Né? Às vezes nossas piadas saem do padrão, né? Vão lá e tem duplo sentido, daqui a pouco ofende, né? De fato foi uma piada para atingir alguém, né? E a gente começa a brincar com os pecados, né? Mentira, ser falso, às vezes tu não diz a mentira, mas tu engana, tu dá uma ideia errada de como as coisas são de verdade, né? Tu não fala. Irmãos, uma área que eu tenho convicção que a gente abre muitas brechas espirituais é no trânsito, tá? Porque a Bíblia é clara, Romanos 13 é o texto mais claro, mas tem outros textos que falam que Deus nos dirigiu, nos orientou a cumprir as leis do governo local. Se eu não cumpro uma lei, é um pecado. Então, eu acredito que no trânsito a gente abre muitas brechas espirituais. A gente brinca com o pecado no trânsito. Porque a gente para em lugar proibido, se não tem azulzinho, não tem problema. A gente anda acima da velocidade, não tem problema. Se não tem o pardal, se não tem o controlador de velocidade, não tem problema. Não tem problema desde quando?
Está falando sobre Deus ou está falando sobre a terra? Tu é cristão ou tu é só terráqueo? Essa que é uma pergunta que você tem que fazer. Então, se eu estou minha mente no céu, eu preciso cuidar, irmãos, porque às vezes eu estou sendo enganado. Eu estou sendo enganado pelo pecado, estou me deixando enganar pelo pecado. E eu estou abrindo as brechas que Sansão abria, e daqui a pouco o que acontece? Os recursos espirituais minguam. Quem sabe tem um outro pecado aí nessa lista, eu trouxe alguns exemplos e colocamos ali uma última opção ali. Qual é o outro, talvez, que seja a brecha na tua vida? Talvez uma consultazinha de pornografia, alguma coisa. O que será que é a brecha? Que pode ser as mesmas brechas de Sansão, que achava, não dá nada, não tem problema, está tudo bem, continuamos assim, está tudo indo bem, está tudo bem. Até quando, irmão, vai ir bem? Até quando vai ir bem? A oração, a minha conversa com Jesus todos os dias, vai me ajudar a andar com uma margem de segurança contra o pecado. Eu vou começar a passar longe, eu vou começar a não entrar no lugar que vende as coisas nas quais eu sou viciado, vou passar longe do setor onde vende esse troço, eu vou passar longe daquele lugar onde eu posso acessar as coisas que eu não devo ver, eu vou começar a andar longe, cada vez mais longe, vai ficar cada vez mais difícil de eu cometer aquele erro, porque eu vou estar em contato com Jesus e o relacionamento vai me ajudar, e aí adivinha, o recurso espiritual vai vir cada vez mais, porque o relacionamento vai sendo desenvolvido. E o avivamento do relacionamento com Jesus, meu irmão, vai ampliar, então, esses recursos na minha vida, vai ampliar o poder. E a gente só pensa em ter o recurso espiritual, mas eu preciso pensar no como. Eu preciso pensar no como manter, e como multiplicar, e como fazer crescer. E a resposta é relacionamento com Jesus. Porque senão o pecado vai fazer a coisa desabar, como fez na vida de Sansão. E aí fica uma pergunta para ti e para mim, meu irmão, que não podemos brincar com o pecado. Fica a pergunta que é a seguinte: quais serão os próximos capítulos da minha vida? Os de Sansão não foram nada bons. Pastor, mas está vindo milagre na minha casa, está vindo prosperidade na minha casa e tudo mais. Beleza. Como é que está essa coisa de andar longe do pecado? Como é que está essa coisa de interesse, de busca do relacionamento diário? Como é que está esse negócio aí dos teus votos, dos teus compromissos com Deus? Manter eles, como é que está? A gente precisa se preocupar, irmãos. Como é que vai estar o capítulo seguinte da minha vida? Como é que vai estar os próximos meses da minha vida? Se eu não tiver essa seriedade aí. Segunda coisa que eu queria que tu guardasse sobre o relacionamento de Sansão com Deus é o seguinte: que os recursos espirituais, eles estão vinculados com a aplicação desses. Então, eu tenho os recursos espirituais, e como que eu estou usando? Como que eu estou aplicando? Isso tem tudo a ver com eu continuar tendo esses recursos ou não. Daí eu criei ali um gráfico ali para você pensar sobre isso, que é o seguinte: tem um relacionamento com Jesus, e era coisa de Sansão ter o voto de Nazireu, de querer andar com Jesus, ele estava com interesse na coisa, e aí aconteceu, vieram os recursos espirituais, a força, a capacidade que ele tinha. Daí vem o recurso espiritual, e como que se aplica esse recurso espiritual? Se eu aplico bem, se eu aplico de uma forma que agrada a Deus, se eu sou um semeador, se eu sou alguém que usa os recursos que Jesus tem me dado, o sobrenatural de Jesus, para fazer o reino de Deus crescer, para expandir, para eu ser uma pessoa mais parecida com Jesus, o que acontece? Segundo a vontade de Deus, eu me aproximo mais de Deus. E aí forma um ciclo que essa aproximação de Deus faz com que o meu relacionamento fique melhor. E quando a gente tem um relacionamento com Jesus sério, o que acontece? Vem mais recurso espiritual. E essa roda vai indo em direção ao céu, irmão. Não tem limite para esse negócio crescer. Vai vir mais e mais recurso, você vai experimentar mais e mais da chuva de Deus, e você vai conseguir atingir níveis que não tem limite, não tem limite. Mas depende de duas coisas: do teu relacionamento de manter, e também de como tu usa esse recurso. Como a gente está falando, se tu come a semente, para que Deus vai te dar mais? Né? Se você não usa por a vontade de Deus, usa para o teu próprio mal, os recursos espirituais que Ele tem dado, para que Ele vai te dar mais? Porque vai ser ruim para ti. Então, irmãos, o outro ciclo que eu pus ali é o ciclo de Sansão. Ele tinha um relacionamento com Deus, voto de Nazireu e tudo, ele recebe os recursos espirituais, a força, ele aplica a força para um monte de besteira, entendeu? E o que acontece? O camarada lá está com a Dalila, com a esposa vinda dos filisteus lá, e aí ela diz assim: como é que será que a gente podia derrotar essa tua força aí, hein, Sansão? Não sei o quê. É o seguinte, ó,
traz lá umas tiras de couro, me prende legal, né? E aí não vai ter jeito, né? E daí vinham os caras lá, prendiam ele, não sei o quê, e daí ela dizia assim, os caras te prenderam! E aí ele se soltava, X-Men, X-Men, né? Que baita aplicação, hein, meu, do poder que Jesus te deu, né? Que baita aplicação. E esse negócio ficava se repetindo, né? Mas, tu me mentiu, né? O que será que a gente podia fazer? Me prende com umas cordas novas, não sei o quê. X-Men, né? Cara, era só aplicação tosca. E, irmãos, era para inflar o ego, para mostrar que ele derrotava quem ele quisesse. Irmãos, a aplicação ruim acaba te afastando de Deus, acaba te levando para o pecado. Ele achava que ele podia fazer tudo, porque ele era um cara de fato, fisicamente, absurdamente mais capaz que os outros. Ele achava que ele podia andar com prostituta, ele achava que ele podia pecar à vontade, não dá nada. Cara, eu sou poderoso, cara. Olha, o que eu tenho não tem explicação. Então não adianta, o pecado não vai me derrubar. Esse é o engano, a aplicação das coisas, dos recursos que eu tenho, me afastando de Deus. O que acontece? Eu não consigo passar mais para lá, não alimenta, o que acontece? Minguam os recursos espirituais. Mingam. Eles terminam. Foi o que aconteceu com Sansão. Essa é a realidade do mundo espiritual. E aí, meus irmãos, a gente pode fazer uma pergunta assim, que é a seguinte: quem é que gostaria de ter a força que Sansão tinha? Daí vem uma pergunta é a seguinte: para que tu quer essa força? Para quê? Tu quer essa força? Porque daí eu ia quebrar uma parede e ia botar no Instagram lá, né? Daí eu ia mostrar, né, para aqueles que não quiseram me ajudar no tempo da aflição, eu ia mostrar que Deus me deu o poder e não sei o quê. Irmãos, é isso, a gente precisa fazer essa pergunta. Por que eu estou pedindo força? Por que eu estou pedindo saúde? Por que eu estou pedindo mais recurso financeiro? Por que eu estou pedindo coisas para Deus? Qual vai ser a minha aplicação? Quero ser popular com isso? Quero mostrar para as pessoas que não acreditavam em mim que eu sou vencedor? Na verdade foi Jesus que fez, mas daí eu digo que fui eu, sou vencedor. Será que é isso que eu quero fazer? Ou será que eu quero ajudar pessoas a se ligarem com Jesus e a serem salvas? Ou será que eu quero fazer o reino de Deus avançar? Ou será que eu quero fazer com que eu fique mais parecido com Jesus, que eu consiga perdoar de verdade, mais rápido, que eu consiga me arrepender mais, que eu consiga ser aberto, uma pessoa mais transparente? Será? E aí, irmãos, a gente precisa afinar a nossa vontade de ter esses recursos. E aí eu já conversei com alguns irmãos sobre diferentes assuntos, que vinham dizer assim: pastor, mas eu queria um emprego, e assim, assado. E eu disse: tu já falou com Jesus, para que tu quer esse emprego? Só para ganhar dinheiro? Não tinha pensado nisso. Então faz aí um compromisso de evangelizar pessoas lá, de levar o reino de Deus para lá, vamos ver. Outras pessoas, a carteira de motorista não consigo. Tu já perguntou, já falou para Jesus por que tu quer essa carteira? Quem sabe tu diz que tu vai aplicar, faz um compromisso com Jesus de aplicar essa tua capacidade de dirigir para alguma coisa do reino, vamos ver o que acontece. E nos dois casos, irmãos, as pessoas voltaram logo para dizer: pastor, deu certo lá, deu certo. Eu falei com Jesus o porquê eu queria e Deus abriu a porta para mim. É isso, irmãos. Jesus quer nos dar os recursos espirituais, mas a gente precisa saber para quê. E se eu estou aplicando bem os recursos, vai vir mais. Agora, se eu estou, é só para mim, só para me sentir melhor, só para a minha família ter algumas coisas a mais. Bom, então, né, será que precisa de mais recurso espiritual? E é isso, irmãos, a gente precisa pensar. E agora, irmãos, vamos pensar sobre algumas coisas. O que eu tenho feito com o tempo que Jesus tem me dado? O que eu tenho feito com a saúde que Jesus tem me dado? O que eu tenho feito com os recursos financeiros que Jesus tem me dado? Às vezes, meu irmão, até o celular que Jesus me deu, eu tenho usado para acessar um monte de patifaria. E aí eu me lembrei, fazendo essa pregação, de um jovem que apareceu uns anos atrás, cantando uma música: eu vou orar para Deus queimar teu celular. É melhor ele queimar do que você se desviar. E ele dizia na música: não jejua mais, não vai na igreja mais, não lê a Bíblia mais, não ora mais. E eu ouvi alguém dizendo assim: o WhatsApp, o Instagram e o Facebook vão ser provas de que a gente tinha tempo para orar. E a gente usava o celular para nos afastar de Deus. E não é só o celular, às vezes é o computador, às vezes é o tablet, às vezes é outras coisas que Deus tem nos dado e a gente tem usado para o pecado. E que coisa que tem junto? Não dá nada. Todo mundo faz, não dá nada. Irmãos, é um perigo a gente viver como Sansão.
A gente achar porque Deus está abençoando, eu posso andar no pecado, não dá nada. Sempre vou ter recurso financeiro, não dá nada. Eu sempre vou ter... Cuidado. Cuidado, meu irmão. A dependência de Jesus é que vai nos levar a esses recursos financeiros. É a dependência, é a aplicação desses recursos. Então, a dependência de Jesus nos leva a boas aplicações. Aquele tempo de relacionamento, de oração, vai me levar a me desviar do pecado, a aplicar bem os recursos. E adivinha, os recursos vão se multiplicar, meu irmão. Os recursos vão se multiplicar. Vai vir mais graça de Deus sobre a tua vida. Mas você precisa lembrar do relacionamento e da aplicação. Por isso que o nome da pregação é relação, força, aplicação. Você precisa do relacionamento e da aplicação para que os recursos, a força venha sobre a tua vida, irmão. E se mantenha, e cresça, e se multiplique, e vá além, porque senão os recursos vão minguar, como na vida de Sansão. Então, quero te encorajar a você lembrar disso. Cuidar com o orgulho, com as aplicações nocivas que o orgulho pode te levar a fazer. E usar a tua força, a graça que Jesus tem derramado sobre ti, com humildade, com dependência de Jesus, não para te gabar, não para te exaltar, não para ter os motivos egoístas. Lá em Tiago, eu acabei pulando um texto aqui, lá em Tiago 4:2, o texto diz o seguinte: não tem porque não pedem. A gente já falou que a busca é o primeiro passo, você tem que pedir, você tem que ir atrás do recurso financeiro, do recurso espiritual. Mas quando você pede, ele diz, não recebe, porque pede por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Então, se eu quiser recurso espiritual, recurso, força de Deus, para usar nos meus próprios egoísmos, adivinha o que? O texto garante, eu não vou receber. Não vou receber. E o que eu tenho vai começar a sucumbir. Então, irmão, eu quero te encorajar a você sair daqui com uma decisão. Eu sei que numa palavra como essa, as pessoas ouvem coisas diferentes, porque o Espírito Santo ministra diferente com cada um. E quem sabe Jesus falou contigo sobre uma forma melhor de se relacionar com Ele, que você precisa sair daqui decidido a praticar. Talvez Jesus tenha falado contigo sobre algumas coisas que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Ou algumas coisas que você está fazendo e você tem que parar, porque são pecados que vão te afastar do plano. Ou talvez você tenha que falar com Jesus sobre aplicar melhor os recursos, os talentos, os dons, o tempo, o dinheiro que Jesus tem te dado. Talvez Jesus tenha falado contigo, mas eu de fato estou aplicando só comigo, estou aplicando de maneira egoísta o que eu tenho recebido do Senhor. Então eu queria te encorajar agora a você ficar em pé e você dar uma resposta para Jesus sobre o que você ouviu aqui hoje. Então eu queria que você agora tivesse um tempo de responder, de dizer, Jesus, de fato, o que tu está me falando, eu vou reagir com relação a isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um compromisso, um voto contigo, de que a minha vida seja diferente. Porque eu quero o recurso que tu tem para mim, Senhor. Eu quero tudo o que tu tens sonhado para a minha vida. Eu quero que os recursos espirituais continuem vindo. Os que eu já tenho, eu quero manter, eu quero usar, eu quero fazer multiplicar, quero que venha. Irmãos, tem vindo a chuva sobre nós, mas a pessoa pode estar aqui no meio da chuva e não aproveitar ela, porque não preparou o solo, não colocou semente, não está preparado para que os recursos espirituais venham mais, se multipliquem. Então eu queria que você hoje estivesse falando com Jesus, Jesus, eu quero participar do que tu tem para fazer aqui. E irmãos, nós não vamos viver sozinhos aqui, nós precisamos de cada um participando, é um movimento de Jesus. Eu não controlo isso, meus irmãos, eu não planejo isso. As pessoas têm vindo para dizer assim, pastor, mas tem uma unção, tem uma coisa diferente, o que está acontecendo, pastor? O que tu está fazendo? E a minha resposta é, eu também não sei, entendeu? É Jesus que está movendo, é Jesus que está derramando, e a gente tem simplesmente que aproveitar e deixar-se usar. Você precisa deixar-se usar, você precisa deixar-se usar, você precisa deixar-se usar. Irmãos, depois eu vou mostrar umas fotos aqui. Nós fomos a Mussum ontem, com um grupo de pessoas aqui, quase 20 pessoas, 19 pessoas, para ajudar os moradores lá. Irmãos, eu estava olhando, eu disse, mas Jesus está aqui, meu. Esses caras aqui estão com uma força que não é normal. Irmãos, a gente fez uns trabalhos lá absurdos, assim, o volume de trabalho que se fez lá não tem explicação, irmãos, não tem explicação, não tem explicação. De manhã, os caras desmancharam uma casa inteira,
que precisava lá, que estava caindo lá, desmancharam uma casa inteira, as mulheres carregando, e eu olhava e disse, cara, mas é Jesus aqui, não pode ser. Foi a disposição, a gente teve a disposição de ir para lá, Jesus usou, nós oramos com pessoas, se multiplicou as pessoas que queriam oração, e encorajamos, e fizemos. Irmão, é isso que eu estou falando. Se você se dispor, se você quiser botar o teu recurso na mesa para Jesus usar, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer surpresa, Ele vai surpreender. Eu achei interessante que todos os irmãos que estavam lá no mutirão de ontem vieram no culto hoje, vieram de manhã e vieram de noite, e disseram assim, cara, impressionante, não tô ruim não estou acostumado, mas tô bem, ó, tô vivo, né? Irmãos, foi graça de Jesus, tenho certeza, foi coisa sobrenatural, e eu queria que a gente vivesse mais disso, disposição de colocar os recursos para funcionar. Então, se Jesus falou contigo alguma dessas coisas, sobre relacionamento, sobre falhas que precisam ser corrigidas, e meu irmão, nós estamos aqui para te ajudar também, não para te julgar, para te ajudar. Se você tem, olha, eu tenho vício nisso, eu tenho vício naquilo, preciso de ajuda, você pode vir falar com a gente, mas ora sobre isso hoje. E talvez você tenha que falar sobre a aplicação do que Jesus tem te dado. Será que eu tenho aplicado como Ele tem me pedido? Ou se eu tenho feito uma parte, ou não tenho feito nada? Então eu queria que você desse uma resposta para Jesus agora. Vamos fazer, durante essa canção, uma vinda aqui na frente, aqui para dizer, Jesus, quero fazer um voto contigo. Quero me comprometer contigo a fazer diferente essa área que tu falou comigo hoje. Nessa parte eu quero fazer diferente. E nós vamos orar juntos aqui, pode ser? Então te convido a você vir aqui na frente. Se Deus falou contigo alguma coisa, vem aqui para a gente orar juntos. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, nós temos experimentado, Pai, que o interesse pelas coisas do Teu reino, pelo relacionamento contigo, a busca por esse relacionamento, Senhor, traz sobre nós coisas sobrenaturais, recursos espirituais, que são, Senhor, tremendos, Pai. Nós te agradecemos pelo exemplo de Sansão, que viveu uma força,
absurdas, Senhor, e nós temos experimentado da Tua graça, Pai, do Teu poder, Senhor, e eu oro por cada um dos meus irmãos que veio aqui na frente, mostrando que tem interesse, Senhor, naquilo que Tu tem para derramar, Senhor, naquilo, Senhor, que Tu quer fazer através das vidas deles, e eu te peço, Senhor, nós oramos como igreja pela vida desses irmãos, para que eles possam, Senhor, tenham a Tua graça para poderem dar o passo que Tu chamou eles para darem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Remove as distrações, Pai, ajuda eles com as tentações. Tu disseste que nós poderíamos recorrer a Ti para ter um escape, Senhor, para ter, Senhor, a saída. Então eu oro para que cada um deles tenha a saída, Pai, possam passar distante, Senhor, dos pecados, possam ter a margem de segurança ampliada pela Tua graça, pelo Teu poder, e possam, Senhor, aplicar os recursos que Tu tem dado de uma forma diferente, Senhor, de uma forma mais profunda, porque eles querem mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, do relacionamento contigo, Senhor. Queremos participar do que Tu está fazendo no Teu reino, aqui na cidade, no estado, no país, Pai. Então eu oro para que Tu nos ajude, Senhor. Nós queremos viver tudo que Tu tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que a Tua chuva já tem vindo, Pai, a Tua chuva já tem vindo, Senhor. Tu tem nos chamado para o verdadeiro alvoroço aqui em Porto Alegre, Pai. Nós queremos que Tu nos ajude a nos livrarmos dessas barreiras, dessas coisas que têm nos impedido, dessas coisas que têm nos atrapalhado, para que nós possamos viver mais e mais e mais e mais do Teu sobrenatural, Pai. Então eu oro, abençoa, ajuda, fortalece esses meus irmãos e usa o interesse deles para que nessa semana eles já tenham grandes surpresas, Pai. Eles já vivam algo, Senhor, tremendo, algo profundo, algo espiritual, algo do Teu coração para as vidas deles, Pai. Nós abençoamos as vidas desses nossos irmãos, crendo que grandes coisas estão por vir nessa semana, em nome de Jesus e em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, que Ele cresça. Amém.